Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, nós vamos ler até o 24, amém? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom Jesus, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é bom, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho feito, guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda mais. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua rica palavra, Senhor, que tem nos trazido, Senhor, uma grande orientação. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê algumas respostas que muitas vezes o teu povo está pedindo, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nós cremos que o Senhor sempre atende, Senhor, ao nosso clamor, mas do teu jeito, com as tuas respostas, Senhor. E nessa noite nós estamos pedindo, Senhor, fala conosco, Pai. Dê-nos, Senhor, a tua direção, Pai amado. Nós cremos que seguindo, Senhor, o que o Senhor tem sempre para nós, nós fazendo o que diz a tua palavra e o que o Senhor tem planejado para nós sempre será o melhor. E crendo, Senhor, que o Senhor já tem todo o plano das nossas vidas traçado, nós já agradecemos por tudo. Senhor, que eu diminua aqui neste lugar para que o Senhor cresça, Pai amado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. Uma passagem muito conhecida, né, do jovem rico. E o que eu noto aqui, neste jovem rico, é algo, infelizmente, que nós vemos dentro das nossas igrejas hoje em dia. Veja a forma com que ele aborda o Senhor. Ele começa com aquele: bom mestre. Ele acabou de se encontrar com Jesus ali, ele diz, bom mestre. Cheio de elogios, cheio de coisas, né? Nós podemos avaliar, sabemos todo o texto. Normalmente pessoas muito gananciosas, elas são muito bajuladoras. Nós devemos ficar atentos com pessoas que chegam muito: oh, irmã maravilhosa, amada, você é bênção na vida de... E a pessoa, e ali atrás você vai perguntando o porquê que ela está falando daquela forma, né? Não que nós não gostamos de elogios, todo mundo, né? Todo mundo gosta, mas nós devemos tomar cuidado, porque ele já começou com bom mestre. Aí o Senhor fala: mas por que você está falando que eu sou bom? Bom é só Deus. Então você via atrás dele ali ele está querendo chegar ao Senhor. Vamos lá, vou fazer uma pergunta e ele vai responder do jeito que eu quero. Aí ele vai e pergunta: como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E o Senhor fala para ele, né? Segue os mandamentos. Mas eu tenho feito isso, então agora você vai dar tudo o que você tem aos pobres e me segue. Opa, pegou no ponto fraco dele. Dá tudo o que eu tenho para seguir aos pobres? Ele fez uma pergunta, ele começou elogiando: o que eu faço? Aí o Senhor foi lá e pegou no ponto fraco dele. Será que ele queria mesmo ir para os céus? Será que a vontade dele? Ou a ganância, a soberba, algo que ele estava buscando era maior do que a vontade dele de ir para os céus, né? Então, o que faz algumas pessoas se afastarem? Porque no finalzinho do texto aqui embaixo, o jovem, ouvindo esta palavra, ouvindo a resposta que o Senhor deu, ele retirou-se triste. Irmãos, ele estava diante do Salvador. Ele foi perguntar uma coisa, o Salvador deu uma resposta para ele,
Ele foi embora triste. Por quê? Ah, não. Tem uma grana lascada. Vou dar tudo para o pobre para seguir. Ele não se preocupou com o principal, que é a salvação. Ele simplesmente se retirou triste. Isso acontece na vida das pessoas que se afastam da casa do Senhor, que se afastam do Senhor. Há um peso de tristeza. Quando você está com o Senhor, não digo que nós não passaremos por problemas. Sim, passamos, infelizmente. Passamos por dificuldades, sim. Por lutas, sim. Doenças, sim. Mas nós temos o refrigério do Senhor, porque nós estamos ali do lado dele. Nós estamos caminhando para um alvo maior. Agora, a pessoa se afasta, automaticamente ela fica entristecida. E nas igrejas, hoje em dia, eles não fazem justamente a propaganda que o Senhor fazia. O Senhor veio na terra para trazer a salvação. O pessoal vai na igreja hoje em dia para buscar o quê? O luxo, para buscar a prosperidade total. Não que seja errado, a palavra de Deus diz que prosperidade é dom de Deus, mas não é o principal. Então a pessoa começa a receber tanta propaganda enganosa, dali a pouco isso não funciona. Aí a pessoa fala, ai, Deus não fala comigo aqui. Aí sai e vai para outra. Aí ela continua nessa mesma busca. Ela não nota que o que ela está buscando não é a vontade de Deus. Aí ela vai para outra igreja. E isso vai causando uma grande tristeza cada vez maior na pessoa. No caso desse moço, ele queria, né? Oh, bom mestre, que eu faço para herdar? Guarda os mandamentos. Opa, então estou dentro, estou guardando os mandamentos, agora faz isso. Aí quando o Senhor deu uma outra resposta para ele, ele se entristeceu e saiu. Ele não soube ouvir uma palavra diferente da que ele já queria. Bom, eu vou falar com o mestre, vamos ver o que ele vai me falar sobre a salvação. Guarda o mandamento, está tudo certinho comigo. Só que o Senhor tinha uma outra direção para ele. E ele se afastou da presença de Jesus, porque o Senhor deu outra direção para a vida dele. E tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, que não sabem ouvir o não de Deus. Eu creio aqui, todos, eu vou pedir dessa vez para levantar a mão. Quem aqui conhece alguém que está afastado da casa de Deus? Acho que a maioria da igreja conhece alguém que já se afastou da casa de Deus, né? Então, o que aconteceu? Houve alguma coisa neste meio, algum problema que levou esta pessoa a estar se afastando. Vamos dar um pulinho lá no Evangelho de João 8. Evangelho de João 8, 1. Fala a passagem da mulher adúltera, né? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como se insistissem perguntando, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Os escribas e os fariseus aqui no momento que pegaram essa mulher num ato de adultério, eles levaram essa mulher lá e falaram, agora eu vou pegar esse cara aí. Quer ver só? Ele aí é todo cheio de pregar, falar sobre amor, falar que cumpre a lei. Quero ver, porque se ele mandar matar, ele não vai ter amor pela pessoa. Vamos ver o que ele vai... Eles já foram intencionalmente
levar a mulher lá para fazer essa pergunta. Então, na cabeça deles já ia haver alguma coisa. E o Senhor automaticamente deu uma resposta ao contrário. Eles ficaram insistindo. Então, vamos lá, vocês querem uma resposta? Eu não vou acusar essa mulher, porque o pecado dela foi visto. E o pecado de muitos não são vistos, porque ela foi pego fazendo. Mas existem pecados, às vezes, dentro de nós. O Senhor não nos condena. E o que aconteceu assim que o Senhor falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira. Eles foram se retirando um a um. Novamente, pessoas estavam diante do Senhor, foram aguardando uma resposta. O Senhor deu uma outra resposta e as pessoas não ficam na presença. Elas saem. Você vem para a igreja e vem assim: Deus, eu quero comprar aquele carro. É aquele carro, Deus, me dá direção, eu vou fazer aquele consórcio. E o Senhor fala, não é o momento, na palavra, aguarda. Sabe, o tempo está feio, né? Aguarde mais um tempo. A pessoa, não, mas a pessoa já até falou que o negócio... Vai lá e faz. Aí depois tem problemas de dívidas e não sabe de onde, porque não soube esperar a palavra do Senhor. Aquela namorada, é aquela lá. É aquela ali que eu vou namorar, que vai ser, tem que ser ela. E o Senhor fala, sabe, Dona Maria vai te dar dor de cabeça, filho. Não vai com ela, não. Mas, o meu coração... Aí vai na emoção e depois tem dor de cabeça com a Dona Maria para o resto da vida, com o Joãozinho, a mulher com o João. Porque não sabe ouvir a palavra de Deus. Não consegue ouvir um não. E muitos, quando vêm nos aconselhar conosco. Digo porque já aconteceu comigo, provavelmente já tem acontecido com o pastor várias vezes. A pessoa vem pedir um conselho. Aí a pessoa chega lá e fala, então, irmã Vilma, está acontecendo assim. O que você acha? Falou, eu não acho nada. A palavra diz, porque eu acho errado, irmãos. Eu sempre acho errado. Nós temos que... A palavra diz que assim assado. O que eu posso falar no máximo é por experiência minha que eu vivi. Não faça assim, porque a palavra de Deus diz para não fazer. E eu fiz e dei com os burros na água. Então não faça. Agora a palavra de Deus te dá a liberdade para que você faça, vai. Não, mas irmã, eu achava que era aquele jeito que eu tinha visto, eu queria tanto aquilo, ou aquela viagem, ou aquele emprego, ou aquela namoro. Me ajuda. E você fala para a pessoa, não faz assim. Vou lá brigar com ele. Não faça isso. Aguarde, ora. Aí a pessoa, ela fica magoadinha. Porque ela não ouviu o que você queria falar. Não, vai nessa força, irmã. Vai nessa, nasceu para a cabeça e não cauda. E fica a igreja inteira, é tudo diretor de empresa, né? Todo mundo diretor de empresa. Não tem um funcionário. Todo mundo nasceu para ser cabeça e não cauda. Só ser dono de empresa, só ser rico, milionário. Ninguém nasceu para trabalhar em força bruta, ninguém nasceu para ser operador, ninguém para ser analista, ninguém nasceu para... Mas todo mundo, não, eu não aceito esse tipo de emprego para mim, eu não aceito, não, aquela namoradinha ali, a mocinha gosta até de mim, mas não quero, ou então comprar aquele carrinho ali, não, eu nasci para ter só um importadaço, esse pequenininho aí não serve para mim, não. E nós mostramos o caminho e a pessoa não gosta de você estar. Às vezes vai fazer alguma coisa, fala, não faz assim não, puxa, não é legal isso. E você dá um puxãozinho de orelha, a pessoa também não gosta, ela sai da presença do Senhor. Existe muito disso hoje em dia e nós esquecemos que o Senhor, Ele veio aqui, irmãos, para o quê? Nos dar a vida em abundância. Se os fariseus e os hebreus aqui tivessem ficado, né? Então é assim, tá bom, atirar a primeira pedra, né? Quem não tem pecado, então, opa, eu tenho pecado, deixa eu jogar minha pedrinha aqui. Agora eu quero ficar aqui para ouvir o que Jesus vai falar para essa mulher. Né? Mas não, eles não aguentam ficar na presença de Jesus. A pessoa sai fora. Não fica. Nem para ouvir a outra resposta. Se ele não está condenando, vamos lá. Quero ouvir o que ele vai falar. Eu quero ouvir qual é essa direção. Se eu vim aqui pedir para Deus uma direção para uma situação que eu preciso ouvir, Ele não falou o que eu queria, porque a minha vontade era era casar com aquele Joãozinho ali. Mas o Senhor está falando, não casa. Então, peraí, deixa eu esperar e vou ouvir
se o Senhor vai me dar um Antônio, não um Joãozinho. Mas a pessoa não espera. A pessoa não espera, ela foi embora. Se os fariseus tivessem ficado lá, eles teriam ouvido. Mulher, né? Cadê? Não tem? Bom, ninguém vai jogar pedra nela? Eu não a condeno. E não condeno vocês também, tá? Vocês têm pecados, vocês fizeram coisas que desagradam a Deus. Não há condenação. Mas não pequem mais. Se arrependam e não façam mais. Mas as pessoas não ficam dentro da igreja. Elas querem algo muito mais rápido. Tem que ser ali, para ontem. Eu quero e dá. É Deus feito pastel. Mateus 24. Evangelho de Mateus, versículo 24. Vamos ler a partir do 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Nós temos que perseverar até o fim. As pessoas estão saindo de dentro da igreja hoje porque elas estão olhando para homens. Elas estão olhando para os profetas que tanto prometem tantas coisas. E isso acaba não se realizando nas pessoas. Elas ficam frustradas. Elas ficam entristecidas. Muitas pessoas que têm uma dificuldade maior em entender a palavra, em refletir, em ler, ela fica na dependência de outras pessoas. Não, o pastor falou. Confere na palavra. O irmãozinho da adoração falou que... Confere na palavra. Confere. Você tem dificuldade? Pede para o Senhor te dar uma resposta. Senhor, eu estou com dificuldade de me manter nessa igreja. A igreja, o Senhor pode te dar uma direção. Sair da igreja, não estar em comunhão com os irmãos dentro da igreja, o Senhor nunca vai te dar. Porque a palavra de Deus lá em Salmo 131:3 diz que bom e maravilhoso é que os irmãos estejam em união. E se a palavra dele diz que é bom que nós estejamos em união, Ele quer que nós sejamos verdadeiramente um corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim, um precisa do outro. Um é a cabeça, um é o braço, é a perna, o ouvido. Mas aí vem aquela coisa das pessoas olharem para o homem. Ah, mas aquela irmãzinha do louvor, misericórdia, não canta nada. Nossa, aquela irmãzinha quando canta, misericórdia. A irmã Vilma quando fala então, a irmã só briga, puxa vida. Não fala uma palavra de ânimo. Vamos lá, você é mais que vencedor. Não, a irmã Vilma é brava. O irmão Davi com aquela voz dele, maravilhosa. Ou então a igreja é muito bagunçada. Ou eu não gosto do carpete da igreja, não gosto do banco da igreja, não gosto do tipo do som. As luzes atrapalham. As crianças fazem muito barulho. Sempre é um problema com alguém. Aí você vai atrás e pergunta. O que nós que estamos aqui firmes dentro da palavra, quando aparecer um irmão com essa dúvida, uma das coisas que nós devemos falar é: e Jesus? Você está querendo sair da igreja? Vamos lá. Mas e Jesus? Tá, a irmã fez aquilo? Perdoa. Né? Se acerta com ele. O irmão falou aquilo, o pastor falou alguma coisa. Eu falei alguma coisa errada, eu já pedi para todo mundo, se eu falar qualquer coisa que esteja fora, você tem a liberdade total para vir falar: irmão, você falou um negócio aí meio fora da palavra. Eu quero ser a mais vigiada aqui dentro. Aí a pessoa não, vai falar: não, tudo bem, então ela fez, o outro fez e o outro fez. E o Senhor, o que ele tem com isso? O que ele fez para você se afastar dele? Ah, não, não funcionou. A pessoa cansou de brincar de ser crente. Aí, na hora que está com aquela luta, de novo vem. Glória a Deus que venham, tá? Não que seja ruim. É muito corretíssimo que a pessoa vem. Mas aí ela esquece o porquê que às vezes passou por algumas situações. A pessoa se afasta. A pessoa se afasta. E nós que estamos aqui, nós devemos ajudar essas pessoas que estão com essa dúvida. Eu fico até o final ou assim que eu ouvi ou não, eu já saio. Na hora que eu ouvir, senão aí acho que não vai funcionar, eu acho que é melhor eu estar saindo.
Nós precisamos, irmãos, nos unir, porque este ano foi um ano que nós, aqui na nossa igreja, nós nos entristecemos, que nós passamos por uma perda, mas eu volto a falar, por favor, olhem para Jesus, não olhem para o homem, olhem para a vontade de Deus. Não é porque a igreja ficou diferente, a gente não tem adoração a homens aqui, nós temos a nossa busca a Deus, a agradar a Deus. Quantos irmãozinhos nós não vemos mais? Eu queria até fazer um desafio para aos irmãos que já estão tendo uma direção, amém, mas muitos se afastaram. Muitos se afastaram. E a gente vai virar o ano passado, numa hora dessa igreja lotada. Aí nós perdemos, o Senhor levou, e está tendo festa lá nos céus, porque foi um homem de Deus embora. Mas o amor que ele tinha era que tudo continuasse. E aí a gente vê os irmãos sumiram, desapareceram, aparece um, aparece outro. Foi direção de Deus? Amém. Amém. Foi direção de Deus. Deus te tirou daqui, te levou ali. Amém. Mas quando o irmão começar a falar, oh, meu Deus, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. É de igreja? É uma coisa. Mas é porque o Senhor está falando não? Ô, irmão, não fica de mimimi, não. O Senhor tem melhor para você. As palavras estão sendo duras, sinal que o Senhor te ama. Se a palavra do Senhor às vezes é dura, é sinal que Ele ama você. Porque Ele está querendo te corrigir. Está sendo o quê? Não está sendo muito bem organizado algumas coisas dentro do culto? Vamos buscar fazer o melhor. Mas não saia. O meu desafio é que você não saia. Não saia da palavra, da casa do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Os fariseus, eles viraram as costas, não esperaram a segunda. Olha, se eles estivessem lá, eles saberiam. Não te acuso. Vai e não peques mais. Agora as pessoas ficam aguardando, falam, não, já vou embora, não quero ficar, não quero saber. E nós principalmente mostrarmos para todas as pessoas que nós temos o bem precioso. Olha só o que o Senhor propôs para o jovem rico. Ele falou, você vai, vende tudo e você terá um tesouro no céu. Ele se preocupou com o tesouro daqui. Esse jovem já está, perdeu tudo que ele tinha faz tempo. Porque o que a gente tem aqui, acaba. E não lembra do tesouro que está guardado nos céus. Que tenho certeza que não é de valor material, mas sim de valor espiritual maravilhoso. Amém? Que nós possamos, irmãos, nos unir cada vez mais como corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem problemas. Dói, está machucado. Outro dia eu vim com o dedo todo dolorido aqui. Então eu estava machucada. Às vezes a pessoa entra meio ferida aqui dentro. Às vezes ela está sentimentalmente abalada. Mas tem outro irmão para estar ajudando. Então nós temos essa dificuldade. Porque nós somos um corpo. Uma hora dói a perna, uma hora dói o braço. Mas isso é motivo para você sair? Porque um irmão às vezes não cumprimentou. Porque houve uma dificuldade. A mulher adúltera, ela estava diante do mestre. Estava diante do Senhor. Ela foi pega em adultério. Tente se portar, se colocar no lugar daquela mulher. Vou eu me colocar. Olha, a irmã Vilma saiu, nananã, a igreja inteira pegou ela com outro homem. A igreja inteira viu ela no ato ali com outro homem. E eu vou chegar e vou esperar olhar todos vocês lá assim. Estou eu ali. É agora, né? A palavra do Senhor fala aqui. Se na lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus, ele falou assim, eu não te condeno. Não peques mais. Você viu esse erro? Você viu que causa dor, causa dissensões. A palavra de Deus condena. Então não faça mais. Agora você já está avisada. Não faça mais. E às vezes as pessoas entram na igreja, estão com essas dificuldades. E muitas vezes nós mesmos não vemos. Não, nós como corpo de Cristo precisamos ajudar a não perdermos as ovelhas da casa do Senhor. A ajudarmos a buscar as ovelhas que estão perdidas. Trazer de volta para o aprisco. Quantos irmãos que estão distantes, que
que já tiveram aqui junto conosco, que podem estar por aí, e às vezes estão aí uma ovelhinha perdida, né? Como diz a palavra, com uma patinha machucada, às vezes ficou machucado por causa de um irmão. O meu clamor é que nós possamos buscar essas pessoas. E se há dúvida dentro do seu coração, tem alguma resposta que o Senhor ainda não deu, descansa no Senhor. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas no tempo dele. Porque quem confia nele, quem sabe o que ele é poderoso para fazer, descansa. Temos dificuldades, todos nós passamos por isso. Mas o Senhor, irmão, ele é mais poderoso para fazer infinitamente mais do que isso e aquilo, do que tudo que nós pensamos, do que nós imaginamos. Está com dúvida? Espera no Senhor, aguarda. Irmã Vilma, mas o Senhor não prometeu refrigério? Prometeu. Ele prometeu refrigério. Mas enquanto nós estamos buscando o reino e aprendendo dele, a palavra ela vai nos trazendo consolo, ela vai nos trazendo força, ela vai nos mostrando caminhos que quando nós estamos afastados, nós não temos, irmãos. Tem aquelas pessoas que falam, eu vou pegar minha Bíblia porque eu não preciso de igreja, eu vou ler na minha casa. Mas essa pessoa não está fazendo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é essa aqui, ó. Que estejamos em união, juntos, adorando o nome dele, engrandecendo o nome dele. Porque senão o Senhor Jesus não teria feito igreja, irmãos. Essa coisa de buscar Deus na sua casa não está de acordo com a palavra, não. Eu busco Deus do meu jeito. O Senhor quer que você esteja o buscando em todo o tempo, mas também em união com os irmãos aqui dentro da igreja. É aqui que você vai ouvir a palavra, é aqui que você vai ter a direção do Senhor, é aqui que o Senhor vai dar as respostas. Ele fala preferencialmente pela palavra, não que você não possa sonhar, não que ele não possa usar a vida de um irmão para vir falar com você fora da igreja, mas preferencialmente é através da igreja aqui dentro que nós temos as respostas das nossas dúvidas. Mas, irmãos, se você tem dúvida de sair da igreja, não tenha mais. O Senhor não quer que você saia. Não quer que você saia. O Senhor pode até te dar uma direção para outro lugar, para que você possa ouvi-lo de uma outra forma, talvez com uma direção diferente. Mas sair da presença do Senhor, Ele não quer. Então, irmão, fica firme. Está com dificuldade? Fica firme. Está difícil? Fica firme. Tem a música lá, está chorando, louve, simplesmente louve, está doendo, louve. Não para. O Senhor tem o melhor para você. Eu creio, eu tenho certeza. E quero, em nome de Jesus, ver novamente muitas vidas que estão lá fora, que já estiveram nesse aprisco, voltar para cá, para estarem sendo alimentados através da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos nos levantar? Orar e agradecer.